Os três personagens que Cristo comenta na parábola nos ensinam a respeito do pensamento humano. Três tipos de pensamento. Os salteadores nos mostram as pessoas egoístas que querem benefício próprio, que muitas vezes subvertem de outras pessoas o direito delas. Vimos também a questão dos fariseus, o sacerdote e o levita, que olhavam, seguiam uma religião fria, cerimonialista, e não o preceito principal da fé, que é moral, que é amor, compaixão. E eles deixaram aquele homem à margem do caminho, no meio do caminho, semi-morto. E o terceiro pensamento que nós vemos nessa parábola dos personagens que Cristo apresenta ali na parábola é o samaritano. É a misericórdia, a compaixão. Ele se compadece daquele homem, cuida, carrega aquele homem até uma hospedaria e até mesmo dispõe de recursos, pagando o hospedeiro para que cuidasse daquele homem. Esta é a forma física desta parábola. Ou seja, três pensamentos, três tipos de pensamentos humanos que, de fato, fazem parte da vida, da história, da sociedade, da humanidade até os dias de hoje. É possível encontrar esses três tipos de pensamento. O egoísta, o falso religioso, digamos assim, o que não entende, aquele que segue uma religião fria, mas não entende o preceito moral da fé, e aquele que usa de compaixão e misericórdia. Compaixão e misericórdia é o tema dessa parábola. É isso que Cristo, ao responder àquele intérprete da lei, está ensinando. Nesta segunda abordagem, nós vamos ver a questão espiritual desta parábola, que o Senhor Jesus também ensina. O homem resolve descer. Essa parábola está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Questão espiritual dessa parábola. O homem resolve descer de Jerusalém para Jericó. Espiritualmente, nós podemos entender que Jerusalém é o lugar santo, é o lugar da congregação, é o lugar do culto a Deus. E Jericó é a cidade do pecado, das práticas imorais, da violência, onde coisas pecaminosas aconteciam. Este homem desce do lugar santo para o lugar de pecados. E ao descer da sua posição de Jerusalém para Jericó, ele é surpreendido pela investida de salteadores. Cristo nos ensina nessa parábola que quando deixamos o lugar santo, o lugar da congregação, salteadores investem contra nós. Muitas vezes não salteadores por questões físicas, mas é roubado de nós elementos preciosos da fé e do amor cristão. Podem nos roubar aquela paz interior, podem nos roubar a fé inabalável nas promessas de Deus. Podem nos roubar a visão de contemplarmos o mundo por vir que Deus preparou a cada um de nós. E aquele homem, então, ao descer de Jerusalém para Jericó, ele é surpreendido por salteadores que roubam o que ele tem e o deixam quase morto. O espancam. A sua vida agora passa a ser marginalizado à beira de um caminho, sofrendo, passando por dores, tendo feridas expostas. Aparece aqui, Cristo fala do sacerdote e do levita. Dois religiosos, dois fariseus que estão passando por ali, olham aquele homem nesta situação em que ele se encontra e passam de largo, ou seja, deixam aquele homem à margem do caminho, semi-morto,
e não prestam socorro para eles. Bem, isso aqui espiritualmente é muito fácil de explicar por que um sacerdote e um levita tomaram essa posição. Porque esse sacerdote e esse levita estavam exatamente no mesmo roteiro daquele homem que foi surpreendido por salteadores. Eles também deixaram o lugar santo e estavam descendo para o lugar de pecados. Eles deixaram a Jerusalém e estavam caminhando também para Jericó pecaminosa. E ao entrarem nesse trajeto, nessa descida, eles perdem os elementos primários, principais da fé em Cristo. O terceiro elemento que aparece nesta parábola é o samaritano. O samaritano aqui, ele vai representar o próprio Cristo. Veja que ele também está nesta caminhada, descendo de Jerusalém para Jericó, saindo do santo para ir ao local de pecados, da pecaminosidade. Só que o fator que motiva é diferente. Cristo, ele sai do lugar santo para vir a este mundo de pecado, para salvar as pessoas. Então ele vem justamente para recolher aqueles que nessa trajetória entre o santo e o pecado caíram na mão dos salteadores e agora estão semi-mortos espiritualmente. E ele vem então, faz o mesmo trajeto dessas pessoas, mas não porque quer ir para a cidade do pecado, mas porque ele quer salvar as pessoas que estão nessa descida, que estão indo para o fundo do abismo. E Jesus então encontra aquele a quem ele veio buscar, a quem ele veio salvar. Encontra essa pessoa ferida pelo mundo. Ele pensa essas feridas, ele cuida dessas feridas, dessas pessoas. A parábola nos apresenta dois elementos que ele usa aqui, o óleo e o vinho. Ele passa óleo e vinho nas feridas dessas pessoas. O óleo representa a ação do Espírito Santo, onde haverá um revigor espiritual. As pessoas se fortalecerão espiritualmente. Um bálsamo que traz alívio para aquela dor. E o vinho representa a mudança da vida. Agora a vida passa a ter alegria, contentamento com a sua própria vida. E por fim, o último personagem que aparece aí é o hospedeiro, ou seja, a hospedaria. A hospedaria pode representar aqui a igreja na terra. Cristo, ele, à beira do caminho, ele toma aquelas pessoas, coloca ele sobre seu animal, ou seja, ele carrega aquela pessoa e confia aquela pessoa a ser tratada numa igreja local. E ele recompensa o hospedeiro. Ele dá a paga ao hospedeiro, para que o hospedeiro cuide daquela pessoa até que ele volte, porque ele promete voltar. E ele deixa uma promessa com a hospedaria, que nós vamos entender aqui como a igreja de Cristo. Cuide dele, cuide dessas vidas, porque eu estou pagando um preço por elas. E se essas vidas te derem mais trabalho, quando eu voltar eu vou te recompensar. Então, mesmo que ela te dê trabalho, cuide dele, cuide dela, cuide dessas pessoas, porque eu voltarei e ao voltar eu te recompensarei. Por fim, depois de contar esta parábola, que foi motivada pela pergunta daquele intérprete da lei, que não perguntou por querer aprender de Cristo, mas por querer provar a Cristo. Depois de explicar a parábola, de ensinar esta parábola, Jesus pergunta para aquele homem: quem te parece que é o próximo daquele homem que foi agredido à beira do caminho? E aquele intérprete da lei responde: o que usou de misericórdia para com ele. E Cristo então diz para aquele homem algo semelhante
que ele falou para aquela mulher adúltera, que foi pega em adultério, ele diz: ninguém te condena, nem eu. Vá e não peques mais. Para esse intérprete da lei, quando Cristo pergunta: quem te parece que é o próximo daquele homem? O intérprete da lei responde: o que usou de misericórdia para com ele. Cristo então diz: vai tu e faça a mesma coisa. Ou seja, a grande pergunta que gerou essa parábola, esse ensino é: o que fazer para alcançar a vida eterna? Use os mesmos elementos que Cristo usou para te resgatar: compaixão e misericórdia. Filie-se a uma igreja fiel. Cuide das pessoas que Cristo estará enviando para esta igreja fiel, porque Ele prometeu que vai voltar, e com Ele a recompensa. Deus te abençoe.